Olá pessoal, meu nome é Maria Vitória, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Contexto. E o primeiro vídeo de hoje vai ser para eu dar uma ajudinha a você que aí deixou de ler, ou nunca teve uma jornada de leitura, ou gosta muito de ler, mas não está lendo muito recentemente. Quer sugestão de livro, quer saber por onde começar? Então eu estou aqui para dar esse apoio para você começar a jornada de leitura ou voltar a ler frequentemente. Tudo isso após a nossa vinheta. Mas você pode estar se perguntando, por que esse é o primeiro vídeo do canal? Fizemos uma pesquisa aqui na nossa escola sobre hábito de leitura e constatamos que a maioria dos alunos do nosso turno não costuma ler com frequência. Mas se você acha que isso é só aqui na nossa escola, está completamente errado. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2016, realizada pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo que apenas 2 deles são lidos por vontade própria. A pesquisa também revela que 30% da população nunca comprou um livro e que 44% não tem o hábito de ler. Você costuma ler mais por vontade própria? Você costuma ler mais por obrigação? Ou você é do tipo de pessoa que prefere ver a adaptação do filme em vez de ler o livro? Saindo um pouco do humor, eu quero trazer o primeiro tópico do vídeo de hoje, que vão ser entrevistas com alguns professores, com alguns profissionais que são envolvidos na leitura, que vão dar algumas dicas para você. Por exemplo, qual é o gênero de livro que eu mais gosto? O gênero de livro que eu deveria tentar começar a ler? Qual seria o mais apropriado? Eu devo começar por um livro menor, um livro maior, um clássico, um livro pouco conhecido? Vamos pegar algumas dicas e ajudar você nesse tema. Eu estou aqui com uma profissional da nossa escola, Andréa Brito Cavalcante. Ela é formada em pedagogia e ela vai dar algumas dicas para você que quer começar a sua jornada de leitura. Senhorita Andréa, quais são as dicas que a senhora dá para os adolescentes, para os pré-adolescentes, para as crianças, até mesmo para os adultos que querem começar uma jornada de leitura? Para criança, né, que a gente atua na área de pedagogia, a gente indica livros com imagens, né? Porque a primeira leitura que a criança faz é de imagens. E aí a gente indica livros com um exemplo, figuras, para que eles façam a leitura das figuras. Esse é o primeiro contato da criança com o livro e com a leitura, é das imagens. Depois a gente trabalha com músicas, né, com rimas, e aí quando a gente parte para a parte do livro, a gente já vai estar com conhecimento de vogais, alfabeto. Então, se ele já tiver um entendimento de leitura e de formar palavras, a gente já parte para os livros, mas para os livros que tenham pouca leitura, poucas informações, né, que existem vários autores com esse conteúdo. E para adolescente e para adulto, a gente, qualquer livro, qualquer leitura que dê conhecimento de palavras, que dê noção, que use toda a pontuação, é interessante, né? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprofunda o conhecimento, a gente tem uma oratória trabalhada e tudo isso está interligado, né? A leitura é fundamental. Sim, e a senhora tem alguns autores que a senhora recomenda para cada fase? Tem vários, né? Acho que eu acredito que para criança eu ainda estou mais antiga. Eu gosto muito de Monteiro Lobato, gosto de Ruth Rocha. São leitores para infantil. Não significa também que um adolescente ou um adulto não vá ler, porque eu gosto muito da leitura infantil. Então, os livros de autores mais utilizados, eu acredito, na infância é esse. E aí, na adolescência e para adulto, a gente termina orientando o que é o gosto de cada um, né? Porque tem pessoas que gostam mais de ação, de aventura, de suspense. Então aí a gente já vai seguindo um nicho para poder fazer uma leitura que mais conforte, que mais seja agradável. Ok, obrigada. E estamos aqui com outra profissional da nossa escola, que é a professora Amanda Brito. E eu gostaria de perguntar para a senhora mais autores, mais livros infantis. Com relação ao infantil, que é o que a gente trabalha com a pedagogia com o infantil,
que é até o quinto ano. Então a gente pode trabalhar com a Menina Bonita do Laço de Fita, que é de Ana Maria Machado. A gente pode trabalhar com histórias que tenham muitas imagens, que trabalhem muito com a ludicidade. Aí sim é que a gente pode estar incluindo o vocabulário, as palavras, como podem ser utilizadas essas palavras dentro desses contos, histórias, e aí trabalhar com as crianças. Ser também explorado os gibis, que é para trabalhar com a imaginação e que chamem a atenção dos jovens, né? Os gibis. Certo, obrigada. Bem, nós entrevistamos as duas professoras, Amanda Brito e Andréa Brito, e elas falaram um pouco mais sobre leitura infantil. Mas eu quero saber do senhor, professor Francisco, de português, quais são as dicas que o senhor dá para os jovens, livros e o tipo de leitura que o senhor mais indica para eles? Veja só, leitura é um hábito como qualquer outro hábito. Tomar banho, escovar os dentes, então é hábito. Se você tem que começar, eu sempre dou a dica de comece a ler pelo que você gosta. Se você gosta de ler gibi, que eu adorava, minha primeira leitura, eu aprendi a ler lendo gibi. Se você gosta de ler, quer aprender a ler, criar o hábito da leitura, você começa a ler pelo que você gosta. O problema não é ler gibi, o problema é ficar só no gibi. Então você lê o gibi, lê a revista, lê o jornal, lê um livro para diversificar essa leitura. Porque aquela ficar só num ponto só, o problema é esse. Mas você pode muito bem diversificar e ter vários tipos de leituras. E teve algum livro que o senhor leu na sua juventude que o senhor lembre e quer recomendar? O livro que eu li várias vezes foi o Memórias de um Sargento de Milícias, que eu morria de rir com o livro. Parecia um livro da atualidade, de tão moderno que ele era, a linguagem dele, eu morria de rir. Mas eu posso indicar também 1968, o ano que não terminou. Se você quer saber alguma coisa sobre aquele ano que mudou o Brasil e o mundo com várias coisas, eu indico esse livro. O autor é Zuenir Ventura e é um livro que você vai aprender muito sobre história, política e tudo que aconteceu naquele ano e as consequências do que aconteceu naquele ano. O nome do livro é 1968, o ano que não terminou. Eu indico muito para quem quer conhecer um pouco da história do Brasil e do mundo. Muito obrigada, professor. De nada. Estamos aqui com o professor Cristino de português. Fizemos algumas entrevistas onde os profissionais falaram sobre livros infantis, livros juvenis. Mas, professor Cristino, eu quero que o senhor indique pra gente livros que o senhor indica para adultos e o que o senhor acha que os adultos devem fazer para pegar gosto pela leitura. Bom, primeiro, eu vou começar pela última pergunta. O que é que eu indicaria para que eles gostassem de ler? A princípio, procurar ler a respeito daquilo que gosta, sobre o que gosta. Muitas vezes, equivocadamente, um professor indica um determinado livro que não tem nada a ver com a realidade de uma determinada pessoa. E essa pessoa não vai gostar. Ninguém é obrigado a gostar de todo e qualquer tipo de leitura. Eu acredito que uma leitura será boa e prazerosa quando é sobre aquilo com que alguém se identifica. A primeira pergunta. Eu indicaria alguns livros de Jorge Amado, por exemplo. São livros que se aproximam muito da realidade brasileira, apesar de ser livros assim mais do cotidiano baiano, Salvador, Ilhéus, aquela coisa toda, mas que se aproxima do homem brasileiro, do malandro. São livros que têm uma boa dosagem de humor e os principais personagens em suas obras, os principais é o próprio povo. A prostituta, o malandro, o bêbado, a mulher do terreiro, são pessoas comuns, sem muitas magias. E o senhor com mais experiência sendo um adulto, o que o senhor faz para não perder o gosto pela leitura, o gosto de ler livros? Eu procuro ler sempre, ler todos os dias e a dica que eu dei eu também tomo para mim. Eu não leio tudo, mesmo sendo professor de português,
mesmo gostando de ler, mas eu não saio por aí devorando tudo. Tem coisa que realmente não me interessa, tem coisas que não me enchem os olhos e aquilo vai ser cansativo para mim. Eu procuro ler de verdade aquilo que eu gosto. Muito obrigada, professor. Ao todo no nosso vídeo, nós fizemos entrevistas com vários profissionais. Alguns deles disseram que livros infantis são melhores com imagens, outros disseram que os livros juvenis são recomendados com uma leitura mais descontraída, para os adultos uma coisa mais envolvente sobre a sociedade. Estamos aqui com o nosso orientador, professor Laércio Carlos, e eu queria saber, professor, se o senhor concorda com tudo que foi dito, se o senhor tem alguma coisa a discordar, algo a acrescentar sobre essas opiniões. Não, concordo pelo que vocês apresentaram para mim, assim, eu pude ver de algumas coisas. Eu concordo, assino embaixo e ainda acrescento algumas coisas. Vamos lá. O hábito de ler, ele é complexo. Eu acho que eu já entrei em muitos debates hoje em dia, porque as pessoas insistem em dizer que os jovens hoje em dia eles não leem. Eu discordo quando dizem que não leem, porque vocês leem bastante. Vocês precisam da leitura para interagir no mundo. WhatsApp, Instagram, TikTok, tudo tem leitura. Seja ela semiótica, né, da imagem, ou seja ela textual. Mas aí a gente não quer que vocês parem só nesse tipo de leitura, a gente quer que vocês aprofundem a leitura. Então acho que a conversa hoje foi sobre ir além dessa leitura que está na superfície. Então eu ouvi dicas de professores que disseram assim, olha, procura saber o que gosta. E é mais ou menos o que eu costumo fazer quando o aluno chega para mim e pergunta, professor, eu quero começar a ler, eu não sei. Eu digo, olha, o que é que tu gosta de assistir? Ah, eu gosto de assistir filmes de aventura. Ah, então tem isso aqui. Dá uma lida nisso aqui. Eu gosto de assistir filmes de suspense. Ah, dá uma lida nisso aqui. Comigo foi mais ou menos assim. Eu sempre gostei muito de filme de suspense. Tirando aquela leitura infantil, dos contos, etc. Na escola, uma bibliotecária me perguntou, o que é que você gosta de assistir? Eu acho que eu deveria ter uns 11 anos. Eu gosto de assistir filmes de suspense. Assistia enxeridamente com meu pai. E na época ela me apresentou a coleção Vagalume. Agora eu entreguei minha idade. Coleção Vagalume. É uma coleção muito boa. E ela era um romance policial. E daí eu fui galgando, né? Eu li Agatha Christie, eu fui ler Sherlock Holmes. E aí depois eu fui ler Código da Vinci, Dan Brown. Então foi assim que o senhor começou a ter esse hábito? Eu não comecei a ler pelos clássicos. Vocês comentaram, o professor falou que às vezes o professor, né, esse hábito do aluno não gostar de ler, às vezes é muito culpa nossa. Porque a gente quer forçar o aluno a ler uma coisa que ele não gosta de ler. Na escola, por exemplo, na 7ª série me obrigaram a ler o Guarani. Eu tenho um ódio mortal desse livro até hoje, porque eu li o Guarani na 7ª série, eu li o Guarani no ensino médio, eu li o Guarani na universidade, e as 3 vezes eu odiei o Guarani. Como professor, eu recomendo ao meu aluno que leia, porque ele tem que ler para formar a opinião dele. Teve alunos que eu disse, não gosto desse livro, o aluno leu, eu adorei, mas eu não gosto. Então, para dizer que não gosta, tem que ter lido. Então, eu gosto muito de pensar assim, faz o caminho contrário. Tu assiste filme de super-heróis, vai ler gibi. Vai ler mangá, a galera às vezes assiste anime, nunca leu o mangá do anime, sabe? Nunca criou a curiosidade. Então, assim, eu faço essa recomendação também de ler e assim, ler os novos, que muita gente não recomenda a leitura dos novos. Eu já entrei em muitas discussões de vai ler Harry Potter. Harry Potter não é literatura, Senhor dos Anéis não é literatura. Gente, pelo amor de Deus, é um livro deste tamanho. Uma criatura que se engaja a ler um livro daquele tamanho, ela realmente quer ler. E sobre os livros que o senhor falou na questão dos quadrinhos, eu vi muita gente falando sobre esse preconceito que as pessoas têm sobre a leitura HQ, sendo que também é uma leitura também interessante. Às vezes eles são transformados em animes, não é verdade? Então é uma leitura também interessante. Aqui, por exemplo, Ijuca Pirama. Aqui é o Ijuca Pirama em Timbiras, né? É um clássico, né, de Gonçalves Dias. A pessoa, para ler isso aqui, é um livro pequeno, mas a linguagem ela é muito chatinha de ler. Se é para ser um primeiro livro. O que é que fizeram? Pegaram um livro e adaptaram para quadrinho. Isso torna fácil o acesso. Depois que você conhece a história, você provavelmente vai ficar curioso em conhecer isso aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó, Lucila.
Lucila é um outro livro de José de Alencar, muito conhecido, né? Aqui está o clássico. Mas olha, tá ele aqui, em quadrinhos, sabe? Então, por exemplo, a pessoa gosta muito de romance, gosta muito de novela mexicana, aquela novela que passa no SBT, blá, blá. Isso aqui é ótimo para quem gosta desse tipo de novela. Inclusive, as novelas foram inspiradas nesse tipo de livro, nesse formato, é o romance de costumes que a gente costuma dizer. Então, sei lá, ó, a criança que vai ler Monteiro Lobato e vai ler com a mistura de Monteiro Lobato e as lendas gregas e etc. Eu acho que a gente não tem que ter preconceito, sabe? Aqui, ó. Pronto, esse tipo de livro é o livro que provavelmente o meu eu de 11 anos leria. É o tipo de livro parecido com o livro de coleção Vagalume, livros de suspense. Que engaja, você fica curioso de ir até o final, de ler até o fim do livro. Agora, se você é uma pessoa que não tem o hábito de ler histórias longas, eu recomendo histórias com contos, né? Eu, inclusive, recomendei há pouco tempo para alguns alunos Noite na Taverna, porque é uma coletânea de contos que se encontram no final, ou que você leia crônicas, porque são histórias curtas, né? Com começo, olha, aqui é uma crônica. Sempre que eu vou viajar, eu levo esse livro comigo. Quando eu estou na praia vendo alguma coisa, eu pego, leio uma crônica, pá, boto lá. Então, assim, o importante é começar a ler. Eu acho que a gente peca porque a gente insiste em tentar fazer o aluno ler através do nosso gosto. Mas a gente primeiro tem que fazer com que o aluno reconheça o gosto dele, para ele chegar e ele mesmo dizer, eu gosto de ler isso aqui. Então vai ler gibi, vai ler HQ, vai ler mangá, vai ler revista, vai ler. E aí depois tenta ir mudando, subindo o grau, sabe, de dificuldade, de complexidade, porque eu acho que assim a gente consegue expandir e formar mais leitores. Então é bem interessante também que os professores auxiliem os alunos para que em casa eles peguem o hábito e passem também para os adultos, os pais, os avós. Muito, porque se você não tem uma família que tem a tradição de ler, você talvez seja a pessoa responsável por levar esse hábito da leitura para casa, sabe? Eu tive essa preocupação para meus filhos, eu peguei livros desde sempre, assim, porque às vezes até o hábito de abrir um livro para ler, a pessoa nunca teve esse hábito, esse costume. E se não for pelo livro físico, que seja pelo digital, quase todo mundo tem um celular, você consegue sites de graça que baixam livros clássicos, quadrinhos, e etc. Tá tudo aí à disposição na internet. Eu acho que basta você se interessar. E o professor ele tem que estar ligado nisso aí também, né? Para poder estimular o aluno a chegar nisso aí. Bem, eu gostaria de comentar que eu sou muito de ler histórias pela internet, de alguns aplicativos. Histórias escritas por pessoas, fanfics. Realmente, eu não sei se você gosta de ler fanfic. Você recomenda também essa leitura? Porque, querendo ou não, é uma leitura, não é uma história. Eu recomendo muito a fanfic, porque além dela ser uma leitura, ela é um exercício de escrita. Porque alguns sites, eles deixam aberto para você... O que você faria com essa história, o que você mudaria. E pouca gente sabe, mas livros best-sellers surgiram de fanfics, né? 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo, né? Então a galera vai exercitando. Eu acho massa a ideia da fanfic. Eu acho que isso tem que virar uma pauta. E eu acho que eu durmo às vezes ouvindo fanfics de outros sites, assim. Eu gosto muito de fanfic. Fanfic é ótimo. Muito obrigada, professor. Obrigado. Diante de todas essas dicas, você ainda deve estar pensando: Vitória, eu descobri mais, eu consegui pegar essas dicas dos profissionais, mas o que mais eu posso fazer? Eu tenho outras perguntas para você. Por exemplo, tempo. Como é que eu acho tempo para começar a ler? Bem, uma coisa que eu tenho para dizer para você é que hoje em dia a pouca coisa que a gente tem é tempo. Então não fica pensando em arrumar uma hora, 1 minuto para ler. Você pode ler no trabalho, na hora do almoço. Você pode ler no recreio da escola. Você pode ler a qualquer momento. Você pode a qualquer momento pegar um livro e começar a ler. Ao invés de tentar marcar hora, marcar um tempo para você começar a ler. Então pega um livro, lê, mesmo que demore um pouco para você acabar ele. Leia a qualquer momento.
E para encerrar, nós vamos deixar alguns links de aplicativos, sites que também sugerem livros de diferentes gêneros para vocês começarem a ler, para vocês começarem a buscar e assim conseguir ter uma jornada literária. Eu espero ter ajudado você, tirado as suas dúvidas. Comente aqui também sobre livros que você gostou e quer também começar a ler. Deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho e comente também o que você achou do vídeo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo. Tchau!